A ilha de Itaparica, uma joia na costa do Brasil, é um lugar de beleza de tirar o fôlego. Praias de areia branca encontram-se com exuberantes florestas tropicais. O ar é preenchido com o aroma de sal e flores. Mas por baixo dessa fachada idílica, corre uma corrente de mistério, pois Itaparica é uma ilha assombrada por sussurros do passado, por uma lenda que se recusa a morrer. É a lenda dos marinheiros encantados. O mar sempre foi uma fonte de admiração e medo. É uma extensão vasta e imprevisível, capaz de grande beleza e poder aterrador. Os marinheiros, ao longo da história, entenderam essa dualidade melhor do que ninguém. Eles enfrentaram a fúria do oceano com coragem e respeito, sabendo que suas vidas estavam à mercê dos ventos e das ondas. Durante séculos, os marinheiros compartilharam histórias de encontros estranhos e fenômenos inexplicáveis em águas abertas. Lendas de monstros marinhos, navios fantasmas e ilhas misteriosas cativaram imaginações e alimentaram superstições. Esses contos, passados de geração em geração, são uma prova do poder duradouro da mística do mar. A lenda dos marinheiros encantados de Itaparica é um desses contos. É uma história impregnada da tradição do mar, um lembrete arrepiante das forças invisíveis que podem estar escondidas sob as ondas. A história começa há muitos anos, numa época em que Itaparica era um paraíso para marinheiros e comerciantes. Um grande navio, carregado de tesouros, buscou refúgio na baía da ilha. Mas o mar tinha outros planos. O céu ganhou um tom doentio de verde. O vento chicoteava em um frenesi. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte. A tempestade estava sobre eles. A tempestade durou a noite toda, sua fúria engolindo o navio por completo. Ondas, elevando-se como gigantes furiosos, batiam no convés, rasgando os mastros e as velas. O vento uivava como uma alma penada, seus gritos ecoando o terror nos corações dos homens. Apesar de seus esforços valentes, o navio não era páreo para a fúria do mar. Ele foi jogado de um lado para o outro como um brinquedo de criança, suas madeiras rangendo sob o ataque implacável. Então, com um rugido final ensurdecedor, o navio se partiu em pedaços, engolido pelas águas agitadas. Quando o dia amanheceu, a tempestade havia diminuído, deixando para trás uma calma sinistra. O sol nasceu sobre uma cena de completa devastação. Destroços do navio naufragado cobriam a água, um testemunho sombrio da fúria da noite. Mas da tripulação do navio não havia sinal. Eles haviam sumido, perdidos nas profundezas do mar revolto. Após a tempestade, rumores começaram a circular entre os ilhéus. Pescadores relataram ter visto luzes estranhas dançando sobre a água, acompanhadas pelo som fantasmagórico de um sino de navio. Alguns alegaram ter ouvido vozes fracas, carregadas pelo vento, sussurrando palavras ininteligíveis. As pessoas juravam ter visto figuras caminhando pela praia à noite. Pareciam ser marinheiros, suas roupas esfarrapadas e rasgadas. Eles simplesmente apareciam e desapareciam com os primeiros raios do amanhecer. Os ilhéus sussurravam sobre os marinheiros encantados, almas perdidas do navio naufragado. Ao longo dos anos, a lenda dos marinheiros encantados só se fortaleceu. Inúmeros avistamentos foram relatados, cada um adicionando a mística que cerca a tripulação perdida. Algumas testemunhas descrevem ter visto uma tripulação completa de marinheiros fantasmas, tripulando um navio espectral que brilha com uma luz sobrenatural. Outros afirmam ter encontrado figuras solitárias, seus olhos cheios de um profundo anseio, como se estivessem procurando por algo perdido para sempre. Esses avistamentos alimentaram inúmeras teorias e interpretações. Alguns acreditam que os marinheiros encantados são meramente espíritos inquietos, incapazes de superar seu destino trágico. Eles vagam pela ilha, buscando paz
ou talvez uma maneira de completar sua jornada inacabada. Outros acreditam que os marinheiros estão presos em uma espécie de purgatório, forçados a reviver seus momentos finais, até que possam encontrar redenção ou absolvição. As histórias contadas sobre os marinheiros encantados são frequentemente fragmentadas, passadas de geração em geração, com cada narrativa adicionando uma nova camada à lenda. Alguns dizem que os marinheiros são atraídos para a ilha por uma força poderosa, incapazes de se libertar de suas garras. Outros acreditam que eles estão procurando por algo perdido no naufrágio, um tesouro ou talvez um ente querido levado pelo mar. Existem até sussurros de um artefato mágico, uma espécie de bússola, que guarda a chave para quebrar a maldição dos marinheiros. Diz a lenda que encontrar essa bússola e apontá-la para o mar aberto libertará os marinheiros de seu tormento, permitindo que finalmente encontrem a paz. Se esses sussurros contêm alguma verdade, permanece um mistério. Os marinheiros encantados guardam seus segredos de perto, seus motivos tão evasivos quanto a névoa que frequentemente encobre a ilha. O aspecto mais inquietante da lenda dos marinheiros encantados é o silêncio dos marinheiros. Eles são frequentemente descritos como parecendo perdidos e confusos, presos entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Seus olhos, dizem as testemunhas, contêm uma profunda tristeza, um anseio por algo que eles não podem alcançar. Esse silêncio só aumenta o mistério. Os marinheiros são incapazes de falar, suas vozes roubadas pelo mar? Ou eles estão optando por não fazê-lo, presos por alguma força invisível ou pacto antigo? Seu silêncio é um lembrete arrepiante do vasto abismo que frequentemente separa os vivos dos mortos. Um abismo que nem mesmo os gritos mais desesperados podem transpor. Ao longo dos anos, muitos tentaram desvendar a verdade por trás dos marinheiros encantados. Investigadores paranormais, atraídos pelos contos misteriosos de Itaparica, tentaram se comunicar com a tripulação espectral, na esperança de entender sua situação e talvez oferecer-lhes consolo. Historiadores vasculharam antigos registros marítimos, procurando por qualquer menção ao navio malfadado ou sua tripulação. Apesar desses esforços, o mistério dos marinheiros encantados permanece. Nenhuma evidência concreta jamais foi encontrada para provar ou refutar definitivamente sua existência. A identidade do navio, sua carga e o destino de sua tripulação permanecem envoltos em mistério, perdidos nas profundezas do tempo e na vastidão do mar. Se os marinheiros encantados são reais ou meramente frutos de uma imaginação coletiva, é uma questão que continua a dividir. Os céticos descartam os avistamentos como truques de luz, alucinações ou simplesmente contos fantasiosos embelezados ao longo do tempo. Eles argumentam que a lenda não passa de um produto da superstição e da tendência humana de encontrar padrões na aleatoriedade. E, no entanto, as histórias persistem. As pessoas ainda afirmam ver os marinheiros, ouvir seus sussurros fantasmagóricos ao vento. A lenda perdura, alimentada pelo poder da crença e pelo fascínio duradouro pelo desconhecido. Talvez, no final, não se trate de encontrar provas definitivas, mas sim de abraçar o mistério, a possibilidade de que alguns segredos não se destinam a ser totalmente compreendidos. A lenda dos marinheiros encantados de Itaparica serve como um lembrete arrepiante do poder do mar e dos mistérios que ele guarda. É uma história que cativou gerações, um conto sussurrado ao redor de fogueiras. A lenda perdura, não porque oferece respostas fáceis ou provas concretas, mas porque fala a algo profundo na psique humana, um fascínio pelo desconhecido. Então, da próxima vez que você se encontrar nas margens de Itaparica, enquanto o sol se põe e a lua lança seu brilho prateado sobre a água, ouça com atenção. Você pode ouvir o som fraco de um sino de navio ecoando ao longe,
Um lembrete assustador dos marinheiros encantados, eternamente em busca do caminho de volta para casa.